E aí galera do YouTube, eu queria fazer alguns vídeos aqui, uma série de vídeos especiais sobre o que está acontecendo na nossa política atual. Eu estou aqui com um vídeo e um texto sobre a questão polêmica do debate que está havendo, né, sobre nazismo, perguntando se ele seria de direita ou de esquerda. Eu não sei, meu povo, se essa gente é burra ou até que ponto chega a maldade, né, a malícia, o interesse político desse tipo de discurso, porque, como eu estava dizendo para o meu filho, que está aqui do meu lado, eles colocaram no Globo aqui, olha, essa pergunta, né, esse questionamento, vamos dizer assim, dizendo que atormenta professores e tal. A falsa polêmica mobilizou até a Embaixada da Alemanha. Docentes relatam casos de alunos que contestam fatos históricos. Eu até hoje confesso que não achei esse vídeo, né, da Embaixada Alemã, dei uma procurada, coloquei vários tipos de perguntas aqui, de tags, né, e não encontrei. A única coisa que eu encontrei foi esse videozinho, olha aqui, eu coloquei embaixador alemão dá entrevista sobre extrema direita. Vou ver se eu consigo aumentar aqui, aproximar um pouco aqui. Aqui, pessoal, vocês vão ver que a tela está um pouco fora de esquadro aí, mas é porque eu tenho uma janela aqui atrás que dá reflexo. Mas acho que dá pra gente acompanhar aqui. Então coloquei, pesquisei aqui e apareceu aqui algumas pessoas falando que receberam provocações após a embaixada alemã afirmar que o nazismo é de extrema direita e tal. E achei esse videozinho aqui dizendo: Consulado Geral da Alemanha faz vídeo confirmando que o nazismo é de extrema direita. Aí abri o vídeo. Tá aqui um videozinho, gente, que deve ter sido editado aí no Camtasia ou algum programa desses de edição de foto, né, de vídeo. Não tem coisa com coisa. Aqui, se você ver o vídeo, vou colocar um pedacinho. Você tem algumas frases de efeito, né? Você tem aqui, o pensamento é conhecer e preservar. Você não pode questionar, né, nem negar o nazismo que ocorreu na Alemanha. Aí falando das placas douradas que tem onde viviam as famílias dos judeus. Na Alemanha, crime negar o Holocausto, exibir símbolos nazistas. Isso aqui não é vídeo de embaixada alemã, tenha dó, né? Mas eu vou explicar para vocês onde que começa esse problema todo. Voltando aqui na notícia do Globo, que é falaciosa, tendenciosa, eu quero te mostrar aqui onde que está a malícia toda do negócio. Inclusive o fato dessa notícia estourar agora às vésperas das eleições é para tentar derrubar o nosso candidato, que é o Jair Bolsonaro. Eu vou explicar por quê. Não é mania de perseguição, você já vai entender. Às vésperas das eleições, a polarização política do país levou brasileiros a promoverem uma polêmica que, segundo historiadores e autoridades, não existe. Após a publicação de um vídeo da embaixada alemã no Facebook, diversas pessoas defenderam que o nazismo é uma ideologia de esquerda e não de extrema direita, o que é refutado por especialistas em todo o mundo. Ninguém fala um especialista, não é citado aqui o nome de um especialista. O debate que incendiou as redes sociais durante a semana também chegou às salas de aula e tem preocupado professores. Diga-se de passagem, né, salas de aulas doutrinadas pelo marxismo materialista e pelo lulismo comunista. Os docentes afirmam ser cada vez mais comum casos de alunos que contestam fatos históricos apresentando argumentos colhidos em sites e vídeos publicados na internet. Isso quer dizer aqui também para desacreditar a internet, sendo que, é lógico, a internet é igual ao papel, aceita tudo, né? Mas a internet ainda é o único veículo no Brasil, no momento pelo menos, que você tem a chance de ouvir uma notícia de primeira mão, uma notícia verdadeira, né? Lógico que tem muito fake news, tem muita gente burra falando, tem muita coisa idiota, né? Mas a mídia comprada, né, pelo PT não vai te falar o que você precisa ouvir.
Então está falando que esses docentes, né, afirmam ser comum o pessoal negar fatos históricos, também não fala que fatos históricos são esses, né, entrevista, uma reportagem muito superficial, apontando argumentos colhidos em sites publicados na internet. Em geral acontece apenas uma confrontação de ideias, mas há relatos de atitudes mais agressivas. Em entrevista ao Globo, o embaixador alemão reiterou que o nazismo tem origem na extrema-direita, olha isso aqui pessoal, e disse que a polêmica gerada por alguns brasileiros é uma besteira completa. Segundo o professor, o fato de o partido nazista ter a cor vermelha em sua bandeira e a palavra socialismo em seu nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tornava os alunos irredutíveis. Ou seja, esse professor está dizendo que os alunos são burros porque eles estão associando a cor vermelha da bandeira, né, e o nome aqui, ó, do PT, que está escondido aqui, Partido dos Trabalhadores. Aí o professor fala, eles não conseguiam compreender que havia diferenças de projeto entre os dois regimes, que os países nazifascistas pregavam a manutenção da burguesia e dos meios de produção privados, enquanto a União Soviética abolia os mesmos, explicou Rafael. O mais relevante era que o nome as palavras socialista e trabalhadores e as cores. Os estudantes, afirma Rafael, tinham um discurso articulado e organizado, mas muito fechado a questionamentos. Eles diziam que tinham obtido as informações no YouTube e na internet sem especificar onde. Bom, aqui tem um monte de coisa que eu julgo desnecessária para o nosso objetivo agora. O professor diz que os argumentos são falhos de acordo com a historiografia, que os processos da União Soviética e na Alemanha são muito diferentes e não tem nada a ver. Bom, o que eu quero dizer, pessoal? O nazismo de Hitler, assim como todas as histórias, né, dos ditadores, eles assumiam, como foi principalmente o caso de Hitler nesse caso, assumiu uma posição de direita até conseguir o poder. Isso é muito fácil de explicar, porque essa ideia de direita e esquerda, isso tem suas raízes naquela ideia do que Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás, né? Ficarão as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda, né? Então na política adotou-se essa ideia, dizendo o quê? Que a direita, pelo menos em tese, tá pessoal? É lógico que a direita pode se corromper, a esquerda pode fazer alguma coisa, mas esse argumento, né, de que a direita é aquela que está do lado do bem, no sentido de quê? De que ela acredita na ordem, ela acredita nos valores sociais da família, né? Os valores que no caso viriam de Deus, seriam instituídos por Deus. A própria autoridade, né, religiosa, política, policial, né, as polícias, as forças armadas, são instituídas por Deus, ou seja, Deus colocou isso como uma necessidade de ordem, né, e de progresso, né, vamos dizer assim, por isso que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Então, a esquerda seria o quê? A força contrária, em que sentido? A princípio não parecia uma força do mal, necessariamente, mas seria o lado que iria questionar toda essa autoridade. Questionar toda essa trama. Vamos pensar assim, no Antigo Egito, o faraó, ele era geralmente, né, nascido de alguma divindade, né, o filho de Ra, que não sei o que desceu das estrelas e tal. E com o tempo, algumas pessoas começaram a observar isso, por que os ricos, né, existem ricos e pobres, por que existem milionários e paupérrimos, e começou-se a questionar isso ao longo da história. Então, na política, a esquerda representa a parte contestante, né? A parte que vai contestar tudo isso e propor uma saída comunista, né? Socialista, ou seja, que vai pensar na geral, vai pensar no povão, vai pensar na divisão mais igualitária dos bens, dos valores, né? E aí você tem então o que representa a esquerda. Então Hitler foi direita, extrema direita ou esquerda? Hitler começou, pessoal, como direita.
Quando ele entrou e fez o que fez, a própria vida dele, a história dele, que todo mundo sabe, né? Fala por ele. Aí você mesmo, pelo que eu acabei de dizer, você mesmo vai julgar. Agora, o fato de chamar ele de extrema direita, qual é a estratégia maligna que está por trás disso? As pessoas vão pensar assim, ora, se ele é extrema direita, como está dizendo aqui, ó, então a direita é perniciosa, porque a direita, né, gerou uma criatura dessas, abominável, que matou, torturou. Então isso mancha, né, a imagem da direita, impõe um ateísmo, um materialismo, né, um pragmatismo, o humanismo como filosofias cada vez mais emergentes. Suprime-se a questão de Deus na história da humanidade, aos poucos, né, com essas filosofias. O marxismo, e se a gente for buscar lá atrás, a gente vai longe, porque a coisa vai evoluindo, né? Então, Hitler, na verdade, é a esquerda. Hitler foi um nazista opressor, né? Um ditador, resumindo. O fato de ele ser chamado de extrema direita é por causa do que ele fez. Quer dizer, quando ele entrou na época pedindo apoio dos pastores, né, dos padres e das instituições religiosas em geral, e fazia aqueles belos discursos, ele encontrou apoio. Então ele era o quê? Direita, né? Mas você não sabe que virão muitos lobos disfarçados em ovelhas, né? O sujeito não ia entrar no início, no começar como um ditador, né? Ele não foi burro como Lula, por um lado, e inteligentíssimo por outro, né? Qual foi a burrice do Lula? Já começar como esquerda, e começou do jeito errado, na época promovendo, divulgando panfletos aqui do comunismo, de Fidel Castro, do Carlos Marighella e coisas e afins, né? Junto com a sua trupe lá, José Dirceu, Dilma Rousseff, etc. O próprio Fernando Henrique, que também estava com ele em muitos momentos. Mas por outro lado, depois que ele viu, né, que pela violência o comunismo não entraria no Brasil, que foi reprimido pelas Forças Armadas, né, no regime que a gente chama de regime militar, né, onde houve a intervenção militar, eles chamam de ditadura, é a mesma estratégia que foi usada aqui, né? Se você quiser saber o que é ditadura, eu vou te mandar para a Coreia do Norte, lá você fica sabendo. Mas aqui no Brasil nunca houve ditadura. Houve torturas, sim. Houve abuso de poder, sim. Como até na religião acontece, infelizmente. Onde tem ser humano, tem sujeira, tem gente canalha, tem gente hipócrita. Mas isso não muda. Para você entender, você tem que buscar a raiz do fato, né? O que é realmente direita e o que é de esquerda em tese. Porque aí depois você vai entender as distorções, né? As ações dos homens mudando aí e usando isso como ferramenta para manipular, para doutrinar as pessoas. Então o Lula percebeu que ele tinha que entrar não pela violência. Isso aí foi a esperteza dele. Ele começou a fazer um trabalho de base, né, na época do movimento grevista lá, quando ele supostamente trabalhou no ABC Paulista, né? Então ele começou a fazer levantes, né, e colocar as pessoas contra os donos das fábricas e os donos das fábricas contra o povo, né? Ele conversava dos dois lados. E aí ele foi fazendo um trabalho de doutrinação, ele com uma equipe, né, que ele foi conquistando ao longo do tempo, um trabalho de doutrinação, de colocar o povo contra o governo, ou seja, implantar esse esquerdismo no coração das pessoas, ao ponto da verdade parecer erro e o erro parecer verdade. Um abraço aí, fiquem com Deus, até a próxima.